Vamos entender agora o que vem a ser a assimilação. Então vamos lá. A assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra, classifica um novo dado perceptual, motor ou conceitual às estruturas cognitivas prévias. Ou seja, quando a criança tem novas experiências, vendo coisas novas, ouvindo coisas novas, ela tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas cognitivas que já possui. Foi o que eu falei agora há pouco, né? A gente apresenta algo para a criança, ou para nós mesmo, não é só criança, né? Criança é modo de dizer, mas você apresenta. O que automaticamente a gente faz? A gente tenta encontrar onde encaixar, né? Então, quando você viu o Sonic, na hora a mente vai encaixar em algum lugar. Tem pessoas que encaixam rapidamente, outras demoram um pouquinho mais, precisam um pouquinho de ajuda, mas vai encaixar em algum lugar, né? É como se tivessem ganchinhos que você tem que achar onde enganchar aquela nova informação. Muito bem. Mas às vezes a gente não encaixa rapidamente. Então, quando vocês viram o Sonic, né? Se você já conhece o Sonic, na hora você assimila. Ah, é o Sonic. E quem nunca viu o Sonic na vida, o que a gente faz? Vai ocorrer um desequilíbrio. E aí vai ter que se reorganizar todos aqueles esquemas, aquela estrutura cognitiva para essa nova informação. Então, quem não sabia, agora já sabe. Existe um esquema agora de Sonic dentro do seu cérebro, o que não existia antes. Você podia até, por exemplo, eu já vi esse bichinho em algum lugar, por exemplo, mas não sabia que o nome dele era Sonic. Então, agora encaixou em algum esquema que já existia, ok? Tudo que está acontecendo agora na cabeça de vocês obedece a esse sistema aí. Assimilação, esquemas, vocês estão recebendo informações novas. Sobre o quê? Sobre a teoria de Piaget. Então, de alguma maneira, vocês estão, cada um de um jeito, porque isso é muito pessoal, tentando reorganizar. E eu vou dizer o seguinte, gente, isso cansa. Gasta muita energia. Não é à toa que vocês têm sentido muito sono, não tem? O sono significa que o cérebro ele está em um processo efervescente de aprendizagem. Sono nunca é cansaço físico. Sono é cansaço mental. Quando você está recebendo muitas informações novas, você está tendo que lidar com informações novas, a gente tende a ter mais sono, ok? Então, daí levanta, toma um copo d'água, né? Lava o rosto e segue em frente, tá ok? Assimilação. O próprio Piaget define a assimilação como, olha lá, uma integração às estruturas prévias que podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas por essa própria integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se a novas situações. Então, assim, se você já conhece o Sonic, você ao ver o Sonic, assimilei, tá ali, já tem um esqueminha do Sonic. Se eu não sei quem é o Sonic, eu aprendi agora. Então, o que acontece? Existe uma reorganização, mas não existe assim, comecei agora do nada o Sonic, apareceu na minha vida, eu vou começar um esquema novo com ele. Não, em alguma coisa você engancha, tá? Em algum esquema já. Você pode olhar assim, um boneco. Ok, se você tem um esquema de boneco, você viu isso aqui, você lembrou de um boneco. Não aquele do joguinho, não aquele do filme, mas um boneco simplesmente. Agora, se você já tem experiência, o esquema formado do videogame, então onde que provavelmente você vai encaixar? No esquema já formado do game, ok? Mas não existe uma ruptura, uma descontinuidade, sempre uma nova
informação vai enganchar em outra. Então, esse sistema ele vai crescendo, 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 ok? E se modificando, não é só crescendo, ele vai se reorganizando, ok? Exemplo de assimilação. Imaginemos que uma criança está aprendendo a reconhecer animais e até o momento o único animal que ela conhece e tem organizado esquematicamente é o cachorro. Assim podemos dizer que a criança possui uma estrutura cognitiva, um esquema de cachorro. Normalmente é o uau-uau, né? Pois bem, quando apresentada a essa criança um outro animal que possua alguma semelhança, como um cavalo, ela também terá como cachorro, marrom, quadrúpede, um rabo, pescoço, nariz molhado, etc. Então a criança vê o cachorro, au, 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 au. Quando ela vê um cavalo, o que ela fala? Au, au, tá? Por quê? Porque ela vai usar imediatamente o esquema já existente, ela vai tentar assimilar. Só que ela vai perceber que aquilo lá não funciona, aquilo lá tem alguma coisa diferente, né, do que o au, au que ela já conhece. Então, notadamente ocorre nesse caso um processo de assimilação, ou seja, a similaridade entre o cavalo e o cachorro, apesar da diferença de tamanho, faz com que um cavalo passe por um cachorro em função das proximidades dos estímulos e da pouca variedade e qualidade dos esquemas acumulados pela criança até o momento. Ou seja, ela não tem muito esquema para saber que aquilo não é um au-au, né? Para ela é um au-au, porque é o que ela tem. Só que a diferenciação do cavalo para o cachorro deverá ocorrer por um processo chamado de acomodação. Ela vai começar a perceber que existem diferenças, não é um cachorro, é um cavalo. Então vão falar para ela, não é um cachorro, é um cavalo. E aí vai mostrar outro cavalo e outro cachorro e outro cachorro, e aí vai acomodar essa nova informação. E aí vai formar um esquema para cavalo, né? Que vai sair do cachorro, ele vai estar ligado, ele não rompe. Por quê? Porque os dois são animais. Então vai formando que nem uma rede, assim, uma raiz, né? Vai enraizando, porque uma coisa vai estar ligada à outra. É dessa forma que a gente faz as classificações. Então a gente pensa assim, existem animais vertebrados, animais não vertebrados, animais mamíferos, répteis, mas todos são animais. Então a gente vai fazendo uma rede de informações, e isso é físico, são os neurônios que estão trabalhando dessa forma, né? Que naquela época o Piaget não tinha essa visualização dos neurônios. Tá ok? Hoje a gente claramente faz essa associação aí. Então a criança apontará para o cavalo e dirá cachorro. Nesse momento um adulto intervém e corrige. Não, aquilo não é um cachorro, é um cavalo. Quando corrigida, definindo que se trata de um cavalo e não de um cachorro, a criança então acomodará aquele estímulo a uma nova estrutura cognitiva, criando assim um novo esquema. Essa criança tem agora um esquema para o conceito de cachorro e outro para o conceito de cavalo. Mas lembre-se, elas estão unidas, né? De alguma maneira tem uma raiz comum, tá? Por quê? Porque todos os dois são animais. Então, não existe assimilação sem acomodação, assim como não existe acomodação sem assimilação. É sempre um processo contínuo. Todo momento a gente está recebendo informação. A interação, o interacionismo nos mostra que a gente está o tempo todo construindo conhecimento, porque o tempo todo a gente está recebendo estímulos. E a todo momento está tendo assimilação e acomodação, porque a todo momento você está tendo coisas, informações novas. Você está vendo a televisão, você não está vendo a mesma imagem todo dia. Você está vendo coisas novas todos os dias. Você está andando na rua, você está vendo coisas, situações novas todos os dias. Então, o seu mecanismo de apropriação dessas informações é esse. Você assimila, tenta encaixar num esquema já existente. Não encaixando, você vai criando um novo esquema. Então, vai acomodando. Isso gasta energia. Por isso, lembrando, o cansaço, o sono, inclusive, tá ok? Mas notem, o cérebro, ele é plástico, ele existe uma plasticidade. Essa plasticidade neural
é esse movimento contínuo. O cérebro não é um órgão estático, sempre igual. Ele está em constante transformação. Assimilação, acomodação. Assimilação, acomodação. Equilibração, que seria um outro conceito importante em Piaget. Segundo Piaget, a teoria da equilibração, de uma maneira geral, trata de um ponto de equilíbrio entre assimilação e acomodação, e assim é considerada como um mecanismo autorregulador, necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o meio ambiente. O que é isso? Equilibração não é equilíbrio. Equilibração imagina uma pessoa, lá um equilibrista do circo, ele está em cima de um cilindro com uma tábua, aquela imagem, tentando se equilibrar, né? Ele fica parado? Não, ele não fica parado. Se ele ficar parado, ele cai. Então ele fica assim, balançando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, para se manter equilibrado sobre aquele cilindro, né? E isso chama-se equilibração. É um movimento para lá e para cá, para lá e para cá, para se equilibrar, para buscar o equilíbrio. O equilíbrio estático, ele não vem. Para se ter o equilíbrio, precisa do movimento. O que é esse movimento? É assimilação, acomodação. Assimilação, acomodação. O cérebro, ele busca o equilíbrio, mas ele não encontra o equilíbrio parado. O equilíbrio do cérebro é justamente o movimento, que chama-se equilibração, que é esse constante aprender nosso. Adaptação é responsável pela evolução dos organismos que se transformam. Para Piaget, a inteligência é um processo adaptativo. Então, quando o cérebro busca a equilibração através da assimilação, acomodação, ele está buscando o quê? Se adaptar ao meio. Isso é inteligência. Então, tudo que vem de novo, eu estou buscando o quê? Me adaptar àquela nova informação. Eu não fico parado, eu fico tentando me adaptar. Vem uma coisa nova, opa, eu vou tentar assimilar, não tem esse esquema, eu vou acomodar e vai vir outro. E é o tempo inteiro essa transformação. Isso é um processo de adaptação. Adaptação do ser humano, por isso que o ser humano é o ser mais adaptável. Não existem pinguins morando num lugar quente. Eles naturalmente se adaptam a um lugar que a biologia dele tá pronta para aquilo. Agora o ser humano não, o ser humano ele se adapta em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é inteligente para isso. Se o pinguim sai do seu lugar, né, natural de vida, é porque o ser humano é que o adaptou para aquilo, criou condições para ele. Então, a inteligência do pinguim não é suficiente para que ele se adapte a um lugar inóspito para ele. Agora, o ser humano não. O ser humano, por conta da sua inteligência, ele cria condições para se adaptar para a sobrevivência. Ok? Operações. Operações é um capítulo à parte, tá? Então, nós vamos parar por aqui, mas eu vou dizer o que é. São ações interiorizadas. Uma ação interiorizada, reconstrução de ações sensórias motoras mediante a função semiótica, ação que pode ser representada através de instrumentos como as imagens e a linguagem. Se a operação fizer parte de um sistema estruturado, temos uma dependência entre ações dentro desse sistema. Uma ação operatória tem como característica sua propriedade fundamental, que é a reversibilidade. Implica simultaneamente um sentido direto e um inverso. Uma criança tem uma bola de massinha de modelar e faz um cilindro. Já tem presente em sua mente que pode tornar a refazer a bola. Nossa, parece uma coisa muito complicada, não é? Não é tanto assim, nós vamos ver que não é tão difícil, mas a gente vai entender operações mais pra frente um pouquinho, tá ok? Por enquanto é isso aí, gente. Fica no ganchinho aí a questão das operações. Se quiser, dá uma lidinha agora para ver se vocês já entendem o que vem a ser essas operações, ok? Até mais!